O capítulo 10 ensina a criação de desenhos paramétricos. Eu vou explicar para vocês como que a gente cria parametria por geometria e parametria por dimensões. Então, vamos analisar essa figura aqui que já contém algumas restrições. Então vejam que interessante. Se eu selecionar esse círculo aqui, ele tem umas restrições. Então, por exemplo, se eu diminuir o raio dele, o raio do círculo que está ao lado também diminui. Se eu selecionar esse arco aqui e pegar, por exemplo, essa linha aqui, esse ponto, e puxar para baixo, o outro lado também se move simultaneamente. Se eu pegar esse centro aqui e puxar, ele estica os dois, o arco e o círculo e a figura toda, estão vendo? Então isso dá uma série de vantagens para a manipulação do desenho e a criação de formas geométricas. Vamos ver como é que tudo isso foi feito, tá? Então, a gente vai aprender aqui a aplicar algumas restrições. Então, nós vamos começar dizendo que essas duas linhas aqui são paralelas, tá? Na aba Parametric, a gente tem todos os comandos de restrições geométricas, tá? E depois restrições dimensionais, porque a gente pode colocar uma restrição de medida a uma figura e editar essa medida. Muito bem. Então, eu vou dizer aqui que é o paralelo. Então, ele pede, selecione o primeiro objeto. Acompanhe pela linha de comandos. Então, o primeiro objeto é este e o segundo objeto é este. Então, estou dizendo que os dois são paralelos e ele coloca um ícone ali, me informando a restrição de paralelismo. Em seguida, eu vou dizer que esses dois círculos são concêntricos. Então, eu vou pegar a opção concêntrico e vou selecionar o arco e o círculo de dentro. Então, ele colocou uma restrição ali de concentricidade. Mesma coisa eu vou fazer para o outro círculo, tá? Então, esse arco com esse círculo, ok? Tá. Muito bem. Se eu selecionar essa figura aqui agora, por exemplo, esse arco aqui, e puxar o raio dele, vejam que não foi suficiente. Eu preciso ainda dizer que essa linha do arco, o ponto final do arco, ele é tangente àquela minha linha. Então, eu vou colocar uma outra restrição aqui, de tangente. Então, eu vou vir aqui no tangente e vou falar, olha, o arco é tangente a essa linha. Então, ele colocou uma restrição ali. Mesma coisa embaixo, vou dizer que esse aqui é tangente a essa linha, tá? A mesma coisa do outro lado, tá? Então, esse arco é tangente a essa linha e esse arco é tangente a essa linha aqui, tá? Muito bem. Se a gente analisar agora esse arco aqui, eu puxando essa linha, eu tenho ainda alguma restrição concedida, mas eu ainda não tenho a restrição de que o ponto final do arco fica ligado ao ponto final da linha. Então, eu tenho que colocar uma outra restrição, que é a restrição de coincidência, tá? Então, eu vou clicar em coincidência, vou clicar no ponto final do arco, vejam, ele está selecionando o arco e o ponto final da linha. Então, agora ele colocou um pontinho ali de coincidência. A mesma coisa eu vou fazer embaixo, coincidência. O ponto final do arco é coincidente ao ponto final da linha. Vejam, agora eu gerei uma série de restrições aqui. Então, se eu puxar o meu arco aqui, ou vier com ele para cá, eu vou ter uma restrição de coincidência naquele ponto. Eu não tenho ainda uma restrição de coincidência deste círculo com o outro círculo, tá? Então, eu tenho que colocar uma restrição de coincidência, de igualdade, tá? Ao raio desses dois círculos. Então, eu vou aqui na igualdade, este com este. Muito bem. O que eu tenho agora? Se eu alterar o raio desse círculo, o outro também se altera, tá? Então, agora eu vou colocar a coincidência nesse outro ponto aqui. Então, coincidência deste ponto final com este ponto final, coincidência deste ponto final com este ponto final. Então, agora está tudo amarrado.
Se a gente pegar o centro desse círculo, a figura toda acompanha. Se eu pegar o centro deste círculo, a mesma coisa. Então vejam como facilita a criação da geometria a inserção de todas essas restrições. Vou colocar aqui uma restrição de medida entre essas duas linhas que são paralelas para que eu edite essa distância. Então, eu vou no dimensionamento alinhado, uma restrição dimensional, vou pegar o ponto final dessa linha e o ponto final dessa linha. E estou gerando aqui uma cota, ok? De 42 unidades. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui 40 unidades, ok? Então, através dessa restrição dimensional agora, eu posso alterar essa distância. Então, vamos colocar aqui, clico 2 vezes, posso alterar essa medida, por exemplo, para 50 unidades. Então, olha lá. Todas as relações são fixas e estabelecidas conforme eu altero a distância dessas duas linhas que são paralelas. Então, eu consigo controlar pela medida e pela restrição geométrica de serem paralelas. Então, isso é um exemplo, vocês podem seguir pelo livro, tem um exemplo para cada tipo de restrição, tá? E como que vocês editam ela. A visibilidade na tela pode ser controlada, que a gente tem um botão aqui das restrições geométricas, que ele está exibindo todas para a gente poder compreender tudo o que está acontecendo, e eu posso pedir para ele esconder. A mesma coisa nas dimensionais, eu posso pedir para ele esconder as restrições. Tá?